Hoje eu quero conversar com você sobre algumas fases da nossa vida e o que as Escrituras nos garantem nesse tempo. Eu vou utilizar alguns pensamentos interessantes, mas eu quero enfatizar isso com princípios cristãos. E é o que a gente vai fazer hoje. Vamos lá? Estão animados? Sim. Beleza. Você já ouviu falar do Jack Ma? Eu gosto de usar, às vezes, alguns exemplos. Aquilo que ele falou não tem necessariamente uma certificação científica sobre o que ele falou, mas eu achei muito interessante e eu acho que tem tudo a ver com os homens e a gente precisa conversar. O Jack Ma é o fundador do Alibaba, que eles chamam, né? Que é aquele site de mercado, né? Imenso, etc. E o Jack Ma, ele tem uma característica interessante. Toda vez que ele conta a história dele, você fica sabendo que ele foi rejeitado trocentas vezes. Até para trabalhar no KFC, tinha 24 pessoas, 23 entraram, ele não entrou. Sabe daquele que foi recebendo não na vida? Não, muitos nãos, até que ele resolveu iniciar sem conhecer computador nem nada. Em 99 ele começou esse trabalho, hoje vale bilhões de dólares. Mas ele disse algumas coisas muito interessantes por observação e experiência que, como eu disse, me interessaram porque define fases da vida. A gente olhar, alguns de nós já passou ou já passamos, né, por várias fases. Mas vale a pena a gente pensar porque nós temos filhos, nós temos netos, nós temos amigos, nós temos pessoas que a gente pode compartilhar. Então ele disse o seguinte, que até os 20 anos é tempo de aprender e crescer. Até os 20 anos é tempo de aprendizado, né? Eu achei interessante isso, não que o aprendizado seja só até os 20 anos. Eu acho que a gente tem que continuar aprendendo o resto da nossa vida. Mas tem um princípio bíblico aqui em 1 Samuel muito interessante. O capítulo 3 de 1 Samuel é o capítulo que mostra o Samuelzinho, né? O Samuel pequeno, que ele vai trabalhar, ou ele vai servir no templo, né? E diz o texto nesses versos aqui, 1 Samuel 3, 19 a 21, Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Vocês sabem quem foi Samuel, não? Ele foi o quê? Ele foi o último dos juízes antes da monarquia. Antes de entrar Saul, depois Davi, Salomão, depois o reino é dividido, etc, etc. Mas ele foi o último dos juízes. Mas ele começou de criança. A mãe dele o dedicou ao Senhor. A mãe dele não podia ter filhos. E ela pediu a Deus um filho. E a infância dele, a juventude dele, já foi marcada por uma manifestação de Deus muito grande. E ele trouxe, inclusive, a primeira profecia dele foi para o sacerdote, né? Um homem experiente, etc., mas trouxe para o sacerdote. Esse tempo de infância, gente, nós precisamos ajudar as pessoas a conhecerem o Cristo vivo. Nós que somos pais, avós, não podemos deixar que os nossos filhos se percam para esse mundo perdido. Cada dia mais esse mundo está perdido. As escolas estão perdidas. As pessoas não sabem o que ensinar, né? Além da ciência, estão ensinando um monte de bobagem, né? Que a gente não crê, não acredita nisso. Os filhos precisam ser levados ao conhecimento de Cristo pelos pais. Não é pela igreja, não. Pelos pais. E a gente tem que entender que esse período é um período de crescimento, né? Então, quando o Jack Ma fala, até os 20 anos, aprenda a estudar, etc, etc, né? Eu peguei apenas como um gancho, um exemplo para dizer, a gente precisa crescer.
E você que começou a conhecer Jesus, começou a conhecer a Bíblia, você não pode parar de ler a Bíblia e de crescer e de estudar. A pior coisa que você pode fazer na vida é dizer, eu já sei. Essa é a pior coisa. A pior coisa que você pode fazer na vida é dizer assim, eu já cresci o suficiente, ou eu sou uma pessoa madura. Não faça isso. A gente está crescendo, todos nós estamos crescendo, não importa a idade. Crescer é uma necessidade, aprender é uma necessidade. Como eu disse, a gente aprende a vida inteira, concorda ou não? A vida inteira. Nunca é tarde, gente, para a gente se reinventar. A minha formação foi teologia. Aí eu iniciei o Ministério Pastoral e trabalho com o Ministério Pastoral, trabalho com missões. E aí era treinamento, era desenvolvimento através de organizações missionárias, nacionais e internacionais, etc. Quando chegou lá para 2010, um pouco antes, 15 anos atrás, um pouco antes até, um pouco mais, quer dizer, do que 15 anos, eu comecei a aprender outras coisas que me ajudaram a ter uma outra profissão. Só que 15 anos atrás eu tinha quantos anos? 51. 50 anos. Com 50 anos comecei a me reinventar. Eu preciso aprender, eu preciso crescer, né? Não é que eu já sei tudo sobre o ministério pastoral, não é essa a ideia. Eu ainda continuo aprendendo e ainda continuo batendo a cabeça. Mas crescer é algo extremamente importante. O que o Jack Ma fala é: ajude os jovens a que eles se preparem para o mercado de trabalho, se preparem para as coisas que vêm pelo mundo aí, não é? O mundo muda muito, não muda? Está mudando muito rápido? Se a gente bobear, a gente se perde na quantidade de conhecimento, né? Quando começou a questão da inteligência artificial, essas coisas todas, eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a experimentar e etc. Aí daqui a pouco veio uma coisa, 2, 3, 10, 15, 50, você vai ficando doido, né? Mas eu não posso parar de ler, não posso parar de estudar, crescer. Eu peguei esse texto para mostrar, ele crescia, e enquanto ele crescia, ele foi se dedicando a Deus, ele foi aprendendo, ele foi conhecendo as coisas que ele não conhecia, nem os pais tinham ensinado para ele, e ele foi aprendendo. A segunda fase, dos 20 aos 30, o Jack diz, siga um mentor e busque propósito. Olha que interessante, siga um mentor. Eu acho que você já seguiu alguém na vida que você admira, ou admirou. Eu me lembro do meu ministério pastoral, comecei muito jovem, e tinha um pastor que eu me identifiquei muito com ele, e eu grudei no cara, grudei nele, falei, eu preciso aprender o que você sabe. Eu não sabia fazer nada quando eu assumi o ministério, eu só tinha faculdade teológica, não tinha experiência pastoral. A hora que eu cheguei na igreja, eu me lembro a primeira ceia que eu fui celebrar, eu cheguei para um pastor e falei, você não vai lá comigo? Era um menino, eu tinha 24 anos, você não vai lá comigo? Né? Eu preciso. Ele falou, desculpa, eu não posso. Aí chamei outro, também não posso. Aí eu vou lá sozinho, né? E aí eu descobri que se eu, estou falando de mim, se eu não fosse atrás de ajuda de outras pessoas e aprendesse com outras pessoas, eu não ia crescer. Fui para congresso, fui para um, fui para o outro, mas eu grudei em pessoas que foram meus mentores, pessoas que me ajudaram a pensar, né? E até hoje isso acontece, não acontece? Na sua vida acontece. Você admira uma pessoa, corre atrás dessa pessoa, fica perto. Diga, ensina para mim o que você sabe. Principalmente se você estiver fazendo uma reinvenção de carreira. Me ensina o que você sabe fazer. O que você faz, como que você faz, como que a gente cresce nisso. Né? Eu me lembro quando eu fui para o Canadá, da segunda vez, e eu fui aceito para ser coach da Ford no Canadá. E... ai, Jesus... que susto que eu levei, né? Eu queria tanto ser aceito, aí quando eu fui aceito, misericórdia, me deu uma tremedeira.
Eu falei, agora como é que eu faço? Eu vou, mercado de trabalho, eu vou trabalhar com liderança de loja, liderança. Eu conversava com o dono da loja, com o gerente de novos, gerente de usados, gerente de pós-vendas. Eu tinha que ajudar esse povo a se desenvolver em inglês, numa cultura diferente. Primeira viagem que eu fiz numa região bem distante de onde eu morava, peguei aquela nevona pesada. E eu dirigindo, feliz da vida, só foi cair minha ficha quando eu cheguei na cidade. E eu falei, gente, se tivesse acabado a gasolina, onde eu ia? Porque nas estradas lá no Canadá, eles não põem o posto de gasolina na estrada, a não ser, algumas sim, mas a maioria não. O posto de gasolina fica dentro da cidade. Eu não conhecia cidade nenhuma. E agora? E eu pensei comigo, eu ponho no Waze, e se para o celular? E se para? Eu não pensava em nada disso. E eu não era moleque mais, né? Mas o que eu quis dizer, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando eu cheguei lá, eu grudei nos caras que eram mais velhos do que eu, ou às vezes da mesma idade, mas eles tinham a experiência. Grudei nos caras, me ensina. O que eu faço? Aí eu falo lá na loja, e se o cara falar outra coisa? Quando eu chego lá, o que eu falo para os caras? Ah, você faz assim, faz assim. E daí, como que eu anoto isso? Onde que eu ponho? Não é? Mentor, cara, é importante a gente ter um mentor. Mateus 4, 18 a 20 mostra uma coisa interessante. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, o que Jesus falou? Venham comigo. Jesus é o mentor. Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Onde é que eles foram aprender a pescar gente? Com Jesus. Mas eles eram pescadores de peixe. Eles se reinventaram aqui, né? E agora o Senhor os chamou para serem apóstolos. E agora, como é que faz? Como é que vive esse negócio? O que é ser apóstolo? Como é que eu preciso de um mentor? E outra coisa, deixa eu te falar, não importa a sua idade, tenha humildade para dizer, eu preciso de alguém que me ajude. Repito, dizer que você já sabe é tolice, não faça isso. Peça ajuda. Procure alguém naquele mercado, né? Marcelo teve que reinventar a vida dele, né? Agora está na área gastronômica, não é isso? Feliz da vida. Feliz da vida. Mas certamente você se espelhou em alguém, precisa olhar para alguém para saber como é que é esse mercado, não é? Sim. O Jack Ma diz o seguinte, a próxima fase é a fase dos 30 ao 40. Tem alguém aqui dos 30 ao 40? Eu não falei nada até os 30, mas tem alguém até os 30 aqui, não? Ô, Tiago. Ali o Sandro também. Agora dos 30 aos 40, quem são? Beleza. Ele diz construir e consolidar a vida. É o construir e o consolidar da vida. Ou seja, dos 30 aos 40 é hora de pôr raízes mais fortes na estrada, né? na vida, né? E eu gosto desse texto de Provérbios 27, eu queria ler com você. Procure conhecer o estado das tuas ovelhas. Isso daqui não é de pastor de igreja, viu, gente? Isso daqui é pastor de ovelha, tá? Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. Vamos traduzir isso? A gente não é pastor de ovelha. O que quer dizer isso aqui? Pode falar. O que quer dizer isso aqui? Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. O que quer dizer isso? Administra o que você tem. Quer falar, Bravo? Cuide da saúde financeira, cuide dos negócios. Pode falar, desculpa. Alimentação do rebanho. Ou seja, o que você tem na mão? Deixa eu falar uma coisa aqui para você, olha bem para mim. Um dia Jesus ficou com compaixão pelas pessoas. E ele chamou seus discípulos e disse assim, gente, deem de comer para esse povo, eles estão com fome, tadinho. Já faz tempo que eles estão aqui. Os discípulos falaram, Senhor, nós não temos nada, como é que a gente vai fazer? E não dá nem para comprar em algum lugar.
Nós estamos pensando no primeiro século, gente. Se hoje em dia, dependendo da hora, você não encontra nenhuma padaria aberta, você imagina naquela época não tinha padaria. E Jesus fez uma pergunta incrível, não foi? Você que conhece a Bíblia, o que diz lá? O que vocês têm? Vocês, o que vocês têm? O que vocês têm? Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele falou, tá bom. Já tá bom. Sabe, queridos, nós somos matadores de sonhos. E nós brasileiros somos piores. Nós matamos os nossos sonhos, os nossos heróis, e matamos a nós mesmos como heróis também. A gente não acredita na gente. A maioria das pessoas que você conversa, elas dizem o quê? Tá ruim. 2025 vai ser terrível. Não dá nem para se preparar. A coisa é feia. Não é verdade? O Jack Ma, eu estava vendo uma palestra dele, muito legalzinha, ele falou assim, gente, a minha turma, eu acho que eram 15 jovens, eu acho. Era uma turma assim, 15, 16, não lembro. E ele falou, eu juntei esse pessoal na minha casa e falei assim, vamos abrir uma empresa. Eu acho que com exceção de um, talvez, ninguém sabia nada de computador. Chineses, restritos, né, naquilo tudo. E ele disse assim, vocês querem saber o que eu acredito? Hoje, né? Ele falou assim, eu acredito em pessoas otimistas. O cara não sabe nem o que é computador e eu vou abrir uma empresa na internet. Ele falou, eu acredito nas pessoas que acreditam que amanhã vai ser melhor. Ele disse, porque a maioria das pessoas chega no dia de amanhã e desiste à noite. O máximo que o cara aguenta é mais um dia de notícia ruim, né? Aí ele diz, chega à noite e desiste. Diz, não, o sol vai brilhar no outro dia. E isso me chama muito a atenção, por quê? Porque eu preciso olhar para as coisas que eu tenho, e não importa se eu tenho uma ovelha ou 2 ovelhas, não importa se eu tenho 5 pães e 2 peixes, não importa nem se eu tenho um pãozinho só. O que eu preciso é ter a força de chegar para Deus e falar, Senhor, nas tuas mãos o Senhor pode multiplicar isso tudo. O Senhor pode. A continuação do texto diz assim, quando o feno for removido, aparecerem os renovos e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo. O que ele está falando aqui? É um ciclo. E trabalho. Exato. E trabalho. Ele diz, se o feno não for removido, você não tem esse feno para juntar como capim, para dar para o cordeiro, para dar para o bode, etc. Trabalho. E ele continua, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa, sustentar as suas servas. Eu já contei isso aqui para vocês. Perguntaram para um homem uma vez, escuta, por que o senhor acha que nós não... Por que o Brasil não tem prêmio Nobel? Ele diz, porque os brasileiros matam os seus heróis. Você pode ver, é só uma pessoa começar a crescer do seu lado, já vem um monte de gente dizendo, ih, está roubando. Não é? Nossa, esse cara aí não sei não, hein? Principalmente que está no seu lado. Hã? Principalmente os que estão no seu lado. Principalmente aqueles que te conhecem bem. Eu tenho um amigo muito querido, eu sinto muito que ele tenha pensado isso e depois acabou falecendo e a gente nunca mais conversou sobre isso. Mas ele achava que eu estava desviado do Evangelho porque eu estava trabalhando como coach. E eu não estava, viu, gente? Só para avisar aí, eu não estava. Mas a pessoa tem uma impressão. Ele diz assim, não, você é pastor? Não,
O obreiro é digno do seu salário, etc. Tudo bem, tudo isso eu acredito. Tudo isso eu ainda continuo acreditando. Mas o que eu queria experimentar algo novo, e eu queria, porque de alguma maneira Deus começou a me dar um vislumbre do futuro. E quando Deus começou a me dar o vislumbre do futuro, eu comecei a ver o quê? Igrejas perseguidas, igrejas sendo fechadas, né? Escândalos. E é o que está acontecendo. E é o que está acontecendo. Escândalos de todas as partes, de todos os jeitos. Você fala em igreja evangélica hoje para as pessoas, nem pastor acredita mais em igreja evangélica. Imagina os caras que não são nem cristãos. Não é verdade? O cara fala, ih, rapaz. Começou um movimento entre os pastores dizendo assim, eu não sou religioso. Eu dizia, gente, eu sempre acreditei na palavra religião como uma palavra tão bonita. A palavra religião vem do latim, quer dizer religare, religar. Deus religando a gente a Ele através do sacrifício de Jesus, isso é religião. Eu não sou religioso. Por quê? Porque os caras querem sair daquela coisa, né? Do tradicionalismo, coisa parecida. Sabe quando você foge muito de um lugar? Foge correndo de um lugar? Sabe onde você cai? No extremo. No extremo. Cuidado, gente, é bom senso, é equilíbrio, né? Isso não faz mal para ninguém. Bom senso não faz mal para ninguém, é bênção, né? A próxima fase que ele diz é dos 40 aos 50. Quem está aqui dos 40 aos 50? Já está aumentando. Você vê que a nossa turma aqui já é um pouco mais forte, né? Dos 40, deixa eu chegar nos 60 que você vai ver só. Dos 40 aos 50. Ele diz assim, nessa época o que você precisa é liderar e influenciar. Liderar e influenciar. Você sabe qual é o grande problema que a gente tem na história? É que as pessoas querem pular fases. Uma vez um rapaz chegou para mim, eu fui fazer um curso de coaching executivo. E eu estava lá naquele curso, etc. E lá num cafezinho, veio um menino de, eu acho que não tinha 20 anos, devia ter 18, 19 anos. Ele chegou para mim e falou assim, ô Nasser, eu fiquei sabendo que você trabalhou no Canadá e tal. Eu falei, eu trabalhei, você trabalhou lá com a Ford, né? Porque eu tinha falado isso. Trabalhei sim. E agora você trabalha com o quê? Eu falei, agora eu trabalho com executivos e tudo. Ele falou assim, eu estou me programando para trabalhar só com executivos. Como é que trabalha com os executivos? Eu fiquei pensando, eu falei, um menino de 18 anos, que executivo que quer ouvir um cara desse? Não é verdade? Ele pode até ser gênio, mas não pule fases. Tem uma beleza em cada fase. Tem uma beleza em cada fase. Então, a fase dos 40 aos 50, liderar e influenciar. Vamos ver um texto bíblico, 1 Timóteo 3, 2 a 5. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Está falando do episcopos, do bispo, do supervisor, tá? Não olha bispo como esses títulos. É aquele que supervisiona, aquele que tem liderança. É necessário que o bispo seja irrepreensível, caráter, né? Esposo de uma só mulher, moderado, ao bom senso, ó. Sensato, ao bom senso, modesto, coração humilde, aprendiz, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Você pode usar isso aqui para muitas coisas. É claro que ele está falando aqui da igreja, ele está falando do bispo, mas você pode usar. Como é que, se você não cuida da sua casa, como é que você quer dar conselho para os funcionários da sua empresa? Como é que você quer que a sua empresa tenha crédito se você não tem crédito? Como é que você quer que a sua empresa seja irrepreensível se você não é irrepreensível? Essa é a ideia. Então a ideia é de liderança. Quem é o líder? O líder é o espelho.
O líder não é aquele que fala, vão pessoal. O líder é aquele que fala, vamos comigo, venham comigo, sigam meus passos, faça como eu faço, ande como eu ando. Eu sempre gostei de ver as pessoas no ambiente familiar. Qualquer pessoa, tá certo? Na igreja, fora da igreja, no ambiente familiar. Por quê? Porque no ambiente familiar, o cara perde as aparências. E no ambiente familiar ele se revela. Aí ele chega para a gente assim, ai pastor, nós estamos tão felizes que o senhor está aqui na nossa casa, glória a Deus, aleluia. Aí a esposa vai falar qualquer coisa, ele fica quieta. E aí, pastor? Aí eu já dou uma olhada assim e falo, ô bode, isso é bode, isso não é ovelha não. A liderança está no exemplo. Eu já falei isso para vocês, mas eu sou abstêmio, eu não bebo. Por quê? Porque desde que eu me converti eu já não queria beber, porque eu bebia antes, então eu não queria beber. Mas quando eu assumi o ministério pastoral, muito menos, porque a hora que eu olhei para a igreja, olhei para aquela meninada, aqueles jovens, adolescentes, eu falei assim, gente, você chega para uma pessoa dessa e fala assim, não suba na cadeira, ele sobe no banco. Você fala para ele, não salte de 3 metros, ele salta de 1 metro. Ele sempre vai fazer alguma coisa um pouco menos do que você pediu. Eu falei, se eu beber, eu estou perdido com essa turma. E ainda vão me culpar dizendo que eu que levei essa meninada para o álcool. Então eu sou abstêmio. Um monte de gente já tentou me fazer beber. E eu não sei porquê, que prazer que tem de fazer os outros beber. Não é verdade? Que prazer que alguém tem. Eu ia jantar na casa de um amigo do meu coração. Eu ia jantar na casa dele, ele fazia questão de abrir um vinho alemão. Aí ele abria o vinho alemão assim e dizia assim, você não vai beber mesmo, Nasser? Não. Mas nem um pouquinho, esse vinho é caro. Então guarda. Para quê? Uma vez eu estava num churrasco, o cara falou assim, você não vai beber uma cerveja? Eu falei, não. Ele falou, como que você não vai beber uma cerveja e comer churrasco? Como? Tem que combinar as coisas. Eu falei, vai na mão. Combinar na tua cabeça, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu sempre levei muito a sério o seguinte, se eu quero liderar alguém, eu tenho que ser exemplo para essas pessoas. Exemplo. E ser exemplo não é o que eu digo, é o que eu faço. É o andar, é o jeito, é o como eu faço. Eu sempre fui muito carinhoso com a minha esposa, em casa e fora de casa. Eu sempre chamei-a de meu bem, de querida, de um monte de outras coisas que vocês não precisam saber. Mas eu me lembro quando eu comecei o meu ministério, e eu me referia à minha esposa no culto, e eu dizia, a minha esposa querida, não sei o quê, tinha um senhor de idade, tadinho, muito simples, um homem fantástico, mas cabeçudo demais, era extremamente teimoso, né? E eu me lembro uma vez que ele disse, nós estávamos discutindo numa assembleia se a gente ia comprar ou não uma casa que seria a casa para os pastores. Seria uma casa, não para a minha casa, a casa é da igreja, onde eu moraria, e depois eu não estando lá, morariam outros pastores, é chamada casa pastoral. E a gente estava não sei o quê, ele levantou, pediu a palavra e falou assim, eu quero dizer uma coisa aqui, meus irmãos. E eu, meninão, que eu falei para vocês antes dos 30, aquela casa que os irmãos estão para adquirir, uma casa muito grande. O que os irmãos estão querendo? Que o pastor fique brincando de pega-pega com a esposa dele na sala? Falou assim. E quando você é jovem, os filtros são menores, você ou não tem, né? E eu falei assim, eu quero só dizer para o irmão, para manter a sua educação e a sua polidez, porque eu não lhe dei o direito de falar assim, nem de mim, da minha esposa. Não devia ter feito isso. Falei por mim, não falei nem por ele. Falei por mim, não precisava, né?
A gente vai ficando mais velho e você fala assim, para quê, né? E aquele homem, eu quero falar isso para vocês, aquele homem, quando eu cheguei na igreja, tinha um senhorzinho que tinha sido zelador da igreja. E nessa época que eu cheguei, ele já estava além dos 90, acamado, não andava mais, fazia as necessidades na cama. Quem é que cuidava desse homem? Aquele senhor. Quem é que lavava os lençóis daquele homem? Era o seu Pedro, aquele homem que eu falei. Quem é que trocava a fralda daquele homem? Era o seu Pedro. Eu me lembro uma vez que veio um pregador de fora do Brasil, né? Ele veio pregar na nossa igreja, uma igreja de periferia em São Paulo. Mas era uma festa. E a igreja inteira caiu em prantos, porque o seu Pedro foi lá embaixo, porque o terreno tinha um declive muito grande, tinha uma casinha lá embaixo onde ficava esse zelador, e o seu Pedro foi lá, pegou o seu Zezé no braço e o trouxe como um bebezinho para ele sentar no primeiro banco, para ele ouvir aquela pregação. E hoje me envergonho de ter falado o que eu falei para o seu Pedro. Eu não precisava ter feito isso. Mas o que eu quero dizer é, se eu quero ser um bom líder, eu preciso aprender a falar. E a mostrar. E o seu Pedro me mostrou, com aquele gesto, mais do que eu tinha aprendido com todos os meus livros de teologia. Entende? Quem está entre os 50 e 60? Aí já aumentou. Boa. Segundo Jack Ma, ele diz que esse é o tempo de você deixar um legado e preparar uma nova geração. Dos 50 aos 60, você deixa um legado. Você estabelece coisas que vão permanecer. Você cria movimentos que vão ficar. E que você quer que eles sejam para as próximas gerações. Você não está mais pensando em você. E aí eu me lembrei desse salmo, Salmo 92, 12 a 15, diz assim: o justo florescerá como a palmeira. Você já viu palmeira, né? Bonita, né? Florescerá como a palmeira. Crescerá como cedro no Líbano. Vocês já viram fotografia do cedro no Líbano? Uma árvore frondosa, imensa, forte, bonita. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Eu gosto disso. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Esse período é o período em que eu tenho que pensar em gerações, eu tenho que pensar nas novas gerações, eu tenho que pensar o que eu vou deixar. Foi nesse período que eu comecei, que a minha vida começou a ter uma grande mudança, depois dos 50, né? Em que eu comecei a pensar o seguinte: o que é que eu vou deixar para os meus filhos? E não veio na minha mente assim, eu preciso trabalhar bastante para deixar o apartamento, para deixar uma casa, para deixar isso, para deixar aquilo, para deixar aquilo. Não, eu chamei meus filhos um dia, eu falei: filhos, o pai vai deixar para vocês, número 1, a fé em Cristo. Número 2, uma boa educação. E número 3, toda a nossa vida familiar de amor e comunhão. É o que eu tenho para vocês. Se aparecer alguma coisa, vai ser lucro. Não é verdade? Não tinha nada, né? Vai ser lucro. Mas eu tenho que pensar na próxima geração, mas não como todo mundo pensa. As pessoas ficam... Você já percebeu? Nós homens somos muito tontos para isso. A gente trabalha, junta, compra e morre. Os filhos, se eles não forem bem educados, eles gastam tudo em um ano. Não dá um ano, né? Nem chega esse para os advogados. Briga com os advogados. Uma parte fica no inventário, outra parte, né? E a briga, né? Eu me lembro de um tio. Diz que vaca não dá leite, né? Tem que ensinar a
tem que ser atirado, vaca não dá leite. Eu tinha um tio assim, ele comprou, tinha 5 filhos, e mais a mulher que ficou, quando ele morreu muito cedo, muito cedo. A mulher arrumou um advogado, e os outros 5 filhos, cada um arrumou um advogado. Você vê a quantidade de bens que o homem tinha. Triste, né? Não dá nem para conversar entre os irmãos? Pense nas gerações. O que você está deixando? Qual é o seu legado? O que você vai deixar quando você partir desse mundo? E olha que a gente não sabe quando, né? O Covid mostrou para a gente que a coisa pode ser de uma hora para outra, né? Queridos, amigos que foram embora. Quem está com mais de 60? Segundo Jack Ma, ele diz: acima de 60, compartilhe sabedoria e sirva como conselheiro. Ajude a orientar as pessoas, ajude a orientar as famílias, né? Aí você vai dizer assim: quando eu abro a boca lá em casa, eu sou o primeiro que apanha. Não, você não plantou isso. Você não plantou isso. Eu falo pouco em casa. E eu não falo pouco em casa porque eu falo muito fora. Eu sou um cara quieto. Mas o exemplo, louvado seja Deus por isso, o exemplo que nesses anos todos a gente tem passado para os filhos, depois para as noras e agora para os netos, me faz, quando eu abro a minha boca, ser ouvido. Falo pouco, mas quando falo, sou ouvido, louvado seja Deus. Não é? O duro é quando os filhos olham e falam assim: cala a boca, velho. Tem, não tem? Infelizmente tem. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 71, verso 18: não me desampares, ó Deus, agora que estou velho, de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Meu amigo, a Bíblia diz que nós lemos isso, até na velhice darão frutos. Hoje eu estava dando um treinamento e aí, num determinado momento, eu quis mostrar para o cara lá o que era importante, num bate-papo assim, né? Só com um grupinho pequeno. E aí eu abri meu celular para mostrar a foto, não a foto, mas eu queria mostrar no aplicativo de fotos. Eu falei assim: olha, pega para a sua turma lá, para eles falarem sorrindo. Então põe o celular lá e fica olhando para si, para falar sorrindo, porque a comunicação, quando você sorri, etc., é diferente. Estava falando sobre isso. E aí eu abri o meu, né? A hora que eu olhei, gente, deu vontade de fechar na hora. Não gostei do que eu vi. Falei: gente, como a idade faz a gente ficar, não vou falar feio, mas estranho, né? Estranho. Diferente é melhor. Gostei. A gente fica diferente, né? Se a gente fica olhando só para isso, o que dá vontade de fazer? Nada, né? Não tem mais nada, ninguém vai me ouvir. Mas não, eu quero que você entenda isso. Você e eu precisamos plantar nas gerações seguintes. Sermos conselheiros, sermos ajudadores, sermos pessoas que vão ajudar os outros a enxergar coisas que você já enxergou. Quanto que você já viveu, quanta experiência você tem. Pastor, ninguém quer me ouvir. Promova isso de alguma maneira. Não precisa ficar dando sermão em todo mundo, mas seja pontual, sábio. Há certos momentos, né? Os jovens ficam: e agora? Para onde eu vou? É uma palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? O que é sabedoria? Sabedoria é saber fazer, saber andar. Conhecimento é conhecer, é você saber o que você não sabe, mas sabedoria é aplicar o que você conhece. Agora, não se engane, não é porque a gente envelhece que a gente já tem sabedoria. Não, porque tem muito velho aí que eu vou te dizer, babão, é tonto, e não está nem aí com nada, e não cresce, e não vai para frente, né? E vai morrer e não vai deixar saudade. Estou falando alguma bobagem que vocês estão
lendo na vida. Sendo mimado a vida inteira, quando vê, já está com a idade e não tem experiência. Não tem. Sabedoria é como você vive. Então, você que tem menos de 20 e daí para frente, aprenda, em nome de Jesus, a viver. Não joga a sua vida fora. A gente que tem mais idade já fez decisões erradas na vida. Quem não fez? Quem não escolheu uma bobagem na vida? Todos nós. Fizemos o que não devia, fizemos uma decisão lá atrás que agora a gente está pagando a conta. Mas isso não te desqualifica. O que desqualifica é você falar, fiz e não me arrependo. Isso te desqualifica. O que te qualifica é dizer, me arrependo até o fundo da minha alma e já pedi perdão para Deus e estou mudando. Isso é que é lindo. A gente tem uma nova vida, uma nova história e fazer essa nova história com as pessoas que estão ao nosso redor. Faz sentido o que nós estamos conversando aqui? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus, o meu desejo, Senhor, é continuar olhando para o Senhor. Porque toda vez que eu tiro os olhos do Senhor, eu entro em pânico. Toda vez que eu tiro os olhos do Senhor e eu olho para as minhas necessidades ou os meus problemas ao meu redor, eu entro em pânico. Mas quando eu olho para o Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que o Senhor cuida de mim. Ó Deus, ajuda-me a ajudar as pessoas a terem fé, a viverem pela fé, a andarem com sabedoria nesse mundo. Ajuda-me a ajudar os mais jovens, a ajudá-los, ó Deus, a enxergar uma nova história. As pessoas não precisam errar para crescer, mas elas podem aprender com os erros dos outros também. Ajuda-nos, Senhor, a deixarmos um legado bonito na terra. E acima de tudo, Pai, não deixa a gente desistir de nada. A olhar para o teu coração e dizer, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou e para onde eu estou indo. Eu quero viver esse propósito até o fim dos meus dias. Em nome de Jesus. Amém.